E eu acho que o nosso entrevistado já está na linha. Kofi Badu, você nos ouve? Sim, sim, ouço. Bom dia, Badu. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Badu, vamos começar esse nosso bate-papo. Eu gostaria que você esclarecesse para os nossos espectadores quais são as principais diferenças entre uma campanha eleitoral aqui no Brasil e campanhas eleitorais no continente africano. Então, Fábio, agradeço o convite e também a pergunta. Eu diria, no primeiro momento, que as diferenças, não é só uma, são várias diferenças que existem nas campanhas eleitorais do Brasil e na África. No primeiro ponto é a questão organizacional da campanha em si. No Brasil, nós temos um ambiente muito mais organizado, uma legislação funcionando e também um ambiente democrático. No caso da África, de forma geral, ainda esse processo está em construção, entendeu? Em muitos países ainda há essa questão da democracia que não está a funcionar. Portanto, essa é a primeira diferença. Então, o ambiente democrático ainda não favorece, de fato, aquela campanha alegre que nós temos no Brasil, o debate ideológico e, como diz, é mais ou menos isso que nós temos como diferenças em si. Eu queria que o senhor falasse um pouco também da campanha na Costa do Marfim, que é, inclusive, que o senhor coordenou, né, para presidente. Foram mais de 40 candidatos a uma vaga, é isso mesmo? Como funcionou, então, esse tipo de campanha? Lembrando, então, assim como o senhor disse, né, que os países africanos eles vivem diferenças né, muito grandes, né, de um país para o outro. De fato, no caso da Costa do Marfim, é um processo, eu diria, bastante complexo, porque, de fato, tinha 44 candidatos, junto com o presidente, o atual presidente, tinha 44 candidatos. Dos 44, foram aceitos 4 candidatos. Então, o Conselho Constitucional, que é o segundo órgão, porque tem 2 órgãos que organizam a eleição. Tem o órgão administrativo, que chama Comissão Eleitoral Independente, que também existe em outros países da África, e o Conselho Constitucional, que é o órgão jurídico que valida as candidaturas e depois os resultados da eleição. Então, dos 44, como eu falei, apenas 4, o presidente da República e mais 3. Durante o processo, 2 candidatos se afastaram. Eles decidiram não continuar o processo porque eles achavam que a campanha em si, que o processo estava tudo preparado, organizado para a vitória do atual presidente. Então, houve um boicote dessas eleições. Sim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas essa é o quadro atual. Dos 44, 4 foram mantidos, 2 no processo decidiram boicotar, apenas 2 candidatos foram para as eleições, o presidente e mais um candidato que é visto como apenas um acompanhante do presidente da República, uma pessoa que não tinha, de fato, uma base eleitoral, não tinha um partido político por trás para acompanhar. Os outros, muitos candidatos que poderiam também posso dizer, fazer um trabalho importante durante a eleição, acabaram não participando porque as candidaturas foram rejeitadas. Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo você, Badu. Acho que tivemos um probleminha, então, de conexão. Né? Que interessante, 44, então, candidatos aprovados, então, para concorrer, apenas 4, 2 desistiram, né? Assim como o Badu comentava conosco. Então, o continente africano, ele vive muitas diferenças, É muito né? interessante o que ele está falando aí, que existem democracias que são só democracias no papel, né? No continente africano. Badu, você nos ouve? Sim, estou ouvindo. Pode completar o seu raciocínio, por gentileza. Portanto, dos outros candidatos,
alguns foram afastados porque, por exemplo, alguns tinham um potencial para serem eleitos, só que isso não acabou não acontecendo porque, indo para as eleições, o presidente, por exemplo, poderia perder. Então, houve todo um processo, eu diria, feito para afastar propositadamente alguns candidatos e apenas deixar aqueles que não teriam condições de ganhar para concorrer com o presidente. Vocês percebem? Então, de fato, voltando àquela primeira pergunta, essa é a questão, a diferença, a questão democrática, que não existe de fato. Então, as eleições apenas existem para validar, legitimar um poder. Legitimar, por exemplo, no caso da Costa do Marfim, o presidente da República, e não apenas uma campanha eleitoral onde os candidatos apresentam um projeto e os cidadãos eleitores votam em função daquilo que os agradam. Vocês percebem? Então, essa é um pouco a diferença e a situação que a Costa do Marfim viveu, e agora isso está a levar a uma crise política com muitos opositores. Eu diria, raros são os opositores, sim, não na cadeia. Todos estão ou na cadeia ou em residência, ou em prisão domiciliar, se puder falar assim. Badu, e com muitos mortos também. Então, é um processo bastante complicado. Badu, tudo isso que você relata pra gente é realmente diferente do que a gente costuma enfrentar aqui no Brasil, porque nós temos inúmeros problemas, né? Nas nossas campanhas políticas aqui. Agora, não problemas desse tipo, né? Não problemas que candidatos, por exemplo, correm o risco de ser presos ou correm mesmo o risco de serem assassinados. Eu gostaria de entender o seguinte: o que acontece na Costa do Marfim, em outros países aí do continente africano, se deve também à influência ainda dos antigos colonizadores de alguns desses países, Badu? Sim, de fato, a influência sempre existiu e vai continuar ainda por muito tempo, porque eu acho que a diferença entre os países de língua francesa, no caso, e os países de língua inglesa, é que hoje eles dominam, controlam o processo eleitoral e controlam, eu diria, outros aspectos da vida política. No caso dos países de língua francesa, ainda há essa presença, muitas vezes não formal, mas há muita influência, diria, entre aspas, dos lobistas e de um conceito que nós chamamos de France-Afrique, que é um conceito que, de fato, permite manter esses países da África francófona numa certa dependência com relação à França. Então, tudo que é feito, entre aspas, tem que passar com uma certa validação da França. Isso ainda é uma coisa bem discutível. Eu acho que levaria um grande debate, mas para voltar à questão da eleição, para vocês terem uma ideia, as eleições da Costa do Marfim terminaram, há muita contestação, as pessoas estão na rua, inclusive ontem morreram mais 3 jovens, porque o país todo está manifestando contra o presidente, que também teve o resultado da eleição, entre aspas, ganhou com 94,20%, para vocês terem uma ideia. Uhum. Então, o resultado dele foi validado ontem, enquanto a população estava na rua. Isso, normalmente, deveria levar a um questionamento, por exemplo, a diplomacia francesa, como isso tem acontecido antigamente. Em 2010, o mesmo processo levou a uma crise. A França logo veio intervir e tirou o antigo presidente. Tirou mesmo, estou falando, levando militares para fazer uma guerra para tirar o presidente. Desta vez isso não aconteceu, ainda bem que não aconteceu porque não teve militares, mas a França ainda continua influenciando muito o processo eleitoral nos países africanos. Outra coisa, um exemplo que eu quero dar, por exemplo, é o Burkina Faso. É um país que, de fato, conseguiu tirar um ditador do poder e organizar as coisas de forma que possa ter um processo eleitoral aberto, justo e transparente. Porém, é um país também que vive atentados terroristas. Desde 2015, 2016, é uma coisa recorrente. Sempre tem atentados. E você tem uma presença militar francesa na região que seria... Alô? Estamos ouvindo.
Pode continuar. Eu ouvi um barulho, desculpa aí. Então, seria, entre aspas, para manter a segurança ali, mas é um país ainda que, apesar do processo, ainda continua sob essa influência e não pode ir além de um processo não controlado. Continua ainda, tipo, diria, para vocês poderem ter essa paz, para vocês precisamos estar aqui. Então, o país em si, o processo, apesar de parecer aberto, ainda continua sob essa influência francesa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre a cobertura da imprensa. Aqui no Brasil, a gente fala das eleições de uma forma muito aberta, tanto das questões legais, né, legislação, né, sobre o caso, mas também do que acontece com cada um dos candidatos, né? Quando a gente faz uma pesquisa sobre as eleições no continente africano, essa cobertura ela é muito pequena. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, por que essa cobertura da imprensa é assim não é simples, passa assim bem passageira ali, e se isso causa impacto também na hora do voto? Sim, mas eu acho que a questão da imprensa em si tem a ver também com o Brasil, a relação que o Brasil tem com a África também, porque eu acho que as eleições, em função da região, em função da ligação que o país tem com as outras potências, essas informações passam. No caso dos países francófonos da África, são 23, as eleições, quando acontecem, de fato, a imprensa francesa divulga, fala disso, mostra todo o processo, mas isso não passa no Brasil, por exemplo. Então, acho que tem muito mais a ver com a relação que o Brasil tem com esses países. O mesmo caso acontece, por exemplo, nos países de língua inglesa. A mídia inglesa, de outros países de língua inglesa, também divulgam as informações. Às vezes, os debates até passam pelas TVs estrangeiras e nacionais também. Então, acho que é muito mais uma questão da relação entre o Brasil e os países africanos. E eu vejo muito mais nesse viés. Entendeu? Agora, claro, esses países não têm a relevância de um país como os Estados Unidos, como França e outros, que quando tem uma eleição é o mundo inteiro que fala disso. Claro, então tem que ver também a questão da importância desses países e da relevância que tem no cenário internacional. Kofi Badu, especialista em marketing político e campanhas eleitorais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado para você, obrigado pelo convite. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, ótimo dia. Vamos seguindo então com informações aqui do Legislativo Paulista, né? Interessante uma entrevista como essa, porque a gente conhece então um pouquinho do processo, né, das eleições em outros países e as diferenças, né, que nós temos aqui. Às vezes a gente reclama, mas em alguns momentos a gente vê o quanto somos então privilegiados por conta dessa liberdade, né? Mostra uma outra realidade, né? Porque aqui até este ano tá havendo aí o assassinato de alguns candidatos a vereadores aí, país afora, mas não é comum que campanha eleitoral seja sinônimo de violência contra as pessoas aqui no Brasil. E lá no continente africano, pelo que nos explicou o Badu, isso ocorre com muita frequência. Sim. Talvez pela falta de amadurecimento ainda da democracia, né? Logo no início da entrevista ele explicou que algumas democracias no continente africano são democracias só no papel. Sim. Na realidade não são países democráticos ainda, infelizmente. Verdade.